Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Vozes do Abismo. E as vozes querem te contar uma história. Durante o verão de 2003, eventos no Nordeste dos Estados Unidos envolvendo uma estranha criatura humanoide apareceu na mídia local antes de um grande apagão. Nenhuma informação foi deixada intacta. E a maioria das informações na internet sobre a criatura estão sumindo a cada dia que passa. Ela aconteceu primeiramente na parte rural do estado de Nova York. Autoproclamadas testemunhas contaram suas histórias sobre seus encontros com criatura de origem desconhecida. Alguns estavam terrivelmente amedrontados, enquanto outros tinham uma curiosidade que somente era encontrada em crianças. Seus depoimentos não estão mais disponíveis, porém muitas pessoas envolvidas ainda procuram respostas sobre o The Rake e sobre os acontecimentos daquele ano. No início de 2006, ao final da investigação, encontraram quase 24 documentos entre o século XII e hoje em dia em 4 continentes que falavam da mesma criatura. Nota de 1964. Enquanto me preparo para tirar a minha própria vida, sinto que é necessário escrever para amenizar a dor e a culpa que sinto. Não é culpa de ninguém além dele. Assim que acordei, eu senti sua presença, e assim que eu acordei, eu vi a sua forma. Uma vez que acordei, escutei a sua voz. Olhei os seus olhos. Eu não posso dormir sem medo da próxima experiência. Eu nunca mais posso acordar. Adeus. Foi encontrada uma caixa de madeira onde haviam 2 envelopes vazios adereçados a William e Rose, e uma carta pessoal sem envelope. Querida Lynne, eu tenho rezado por você. Ele falou seu nome. Trecho de um jornal traduzido do espanhol em 1880. Eu experimentei o maior terror da minha vida. Eu experimentei o maior terror. Eu experimentei o maior terror. Quando eu fecho meus olhos, eu vejo os olhos dele. Eles são vazios, obscuros. Eles me viram. Sua mão molhada. Não vou dormir. A sua voz. Diário do Capitão, 1691. Ele veio durante meu sono. Do pé da minha cama eu tive uma sensação. Nós devemos voltar para a Inglaterra. Nós não devemos voltar aqui a pedido do Rake. Depoimento de uma testemunha, 2006. 3 anos atrás eu havia retornado de uma viagem até as cataratas do Niágara. Nós estávamos todos exaustos após um longo dia dirigindo. Por volta das 4 da manhã, eu acordei achando que meu marido tinha saído para o banheiro. Nesse momento me levantei e o acordei. Me desculpei e disse a ele que eu precisava ver o que estava no banheiro. Do nada, ele ofegante puxou e me viu desesperada. Quando meus olhos se acostumaram com o escuro, eu fui capaz de ver o que causou essa reação nele. No pé da cama, sentado, nos olhando, estava o que parecia ser um homem pelado ou um grande cachorro sem pelo. Seu corpo estava contorcido de um jeito perturbador, como se ele tivesse sido atropelado ou coisa parecida. Por alguma razão eu não estava com medo. Eu estava com pena. A essa altura eu estava achando que nós deveríamos ajudá-lo. E meu marido estava em posição fetal, ocasionalmente olhando para mim e depois para a criatura. Em um movimento agitado, a criatura cambaleou em volta da cama, chegando a ficar a uma distância de 1 pé do meu marido. A criatura estava completamente silenciosa, o encarando. A criatura pôs a mão em seu joelho e correu em direção ao corredor, indo em direção aos meus filhos. Eu gritei e corri e gritei.
planejando pará-lo antes que ele machucasse meus filhos. E quando cheguei no corredor, eu vi. Ele se virou para mim e me olhou diretamente, coberto de sangue. Eu liguei a luz do corredor e vi a minha filha Clara, de 9 anos, em suas presas. A criatura descia a escada enquanto eu e meu marido corríamos desesperadamente para salvar a nossa filha. Vendo que não escaparia e carregando o peso de nossa filha, ele fugiu. Ela estava gravemente ferida e disse somente uma frase. Ela disse: "The Rake." Meu marido caiu e nós fomos até o hospital. Como era uma cidade pequena, a notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi de grande ajuda e o jornal local também. No entanto, a mídia local nunca mostrou a notícia. E por vários meses, eu, meu filho e meu marido ficamos sem respostas. Começamos a procurar sobre esta criatura. E incrivelmente encontrei um homem na cidade perto de nós que também tinha tido uma experiência com essa criatura humanoide. Todos nós passamos anos buscando informações. Um jornal tinha um artigo de 10 anos atrás, o outro de 50, o outro de 80, e descobrimos que a criatura já havia sido vista várias vezes. Ele também se comunicava com várias pessoas, e ele escolheu a minha filha. Eu pus um gravador do lado da minha cama e deixei gravando durante anos, até que um dia escutei o mesmo som, o som daquela respiração. Era o Rake. E desde esse dia eu não consigo mais dormir. Eu nunca mais vi o Rake desde que ele arruinou a minha vida. Mas eu sei que ele aparece no meu quarto enquanto eu durmo. E um dia espero encontrá-lo. E todos aqueles que encaram os olhos do Rake nunca mais são os mesmos. Nunca mais conseguem dormir em paz. E isso existe há mais de 400 anos. 400 anos de relato dessa criatura, que vão desde 1700 até sei lá quando. O último relato que vimos foi em 2022. Então tome cuidado quando estiver dormindo, porque você verá os olhos dele, os olhos sem vida do The Rake.